Você está ouvindo o Papo Nerd, o seu podcast oficial. Salve nerds em diques! Eu sou o Igor Leão e vocês querem um pedaço de panacota? Eu sou o Thiago Carvalho e vamos lá, existem 3 classes de pessoas: as que dizem que é biscoito, as que dizem que é bolacha e as que querem ver o circo pegar fogo. Fala galera, aqui é o Thiago Moura e em 2020 a humanidade chegou no fundo do poço, óbvio. Ah, boa. Eu sabia que alguém ia usar óbvio nas frases. Eu também pensei. Óbvio. Muito bem, galera. Hoje no episódio do Papo Nerd, do nosso podcast, vamos falar sobre o filme O Poço. Vamos conversar, debater um pouco sobre esse filme espanhol de terror e ficção científica, dirigido por Galder Gaztelu Urrutia. Esse longa-metragem é uma produção original da Netflix e tem feito muito sucesso tanto no Brasil quanto em outras partes do mundo. Mas antes, TM, vamos dar uma passadinha lá no mural do Papo Nerd? Isso, vamos conferir o que tem lá. Beleza, então vamos lá. Então é isso aí, Thiago. Aqui no nosso mural do Papo Nerd, antes eu queria fazer uma ressalva sobre o tema do episódio passado, né, o impacto do coronavírus no universo da cultura pop. E nós deixamos de citar o adiamento da estreia do filme Os Novos Mutantes, não é? Nós não falamos, mas nós estamos sabendo disso. E também queria falar que o último episódio da 10ª temporada de The Walking Dead, que iria ao ar no domingo, esse domingo, foi adiado e não tem data prevista para ser transmitido na TV, justamente porque ele não foi terminado a pós-produção, porque os responsáveis estão de quarentena. Então nós temos aí também uma série que não foi finalizada a temporada, justamente por conta do coronavírus. Isso, exatamente. O impacto direto aí, né, dessa pandemia, cara. Quem diria, né, que, por exemplo, acabou as gravações, então a série tá salva. Mentira! Precisa de todo um trabalho ainda de pós-produção, não é? Foi o que acabou deixando aí o último episódio na mão. Pra você ver, né? The Walking Dead já sofre com o vírus zumbi, agora tá sofrendo com o coronavírus, olha só. Tem um vírus na ficção e é um na vida real agora. E sobre o filme, né, dos Novos Mutantes, cara, que filme sem sorte, né, cara? Rapaz... eu acho que, como um tio meu sempre dizia, eu acho que tem uma cabeça de porco enterrada embaixo desse filme, cara. Só lembrando, Igor, que o TI mencionou numa conversa nossa aqui nos bastidores que quando chegar o filme dos Novos Mutantes, eles já não vão ser novos mais, eles vão ser os velhos mutantes. Né, a gente espera que não, né? Mas vai saber, né? Eu espero que esse filme seja muito bom mesmo. Porque, cara, ele já passou por muita coisa e chega agora, de repente, pum, pandemia. Aí adia ele mais uma vez ainda. É isso aí. Então, esses são as ressalvas que eu queria fazer. Nós queríamos fazer aqui no mural relacionado ao tema do episódio passado, né? Isso. E também vale lembrar pra galera aí que já acompanha, né, o trabalho do Papo Nerd lá no canal no YouTube, né, que já segue no Instagram, no Twitter,
estamos também nos sites de apoio, Padrim e Apoia-se, né? Quem quiser colaborar com a produção de conteúdo aqui do Papo Nerd, já está disponível. A partir de R$1 você já pode ajudar aqui a produção. Ainda mais agora, né, que a gente está nessa mídia de podcast, né? Entramos na podosfera aí, não é, Igor? Né? E os links vão estar na descrição do episódio, em todas as plataformas que o episódio for disponibilizado. E para fechar aqui, vou mandar um salve para Priscila Tavares, que gostou muito do podcast, compartilhou lá, né? Marcou a gente. Então, tá aí o seu salve, muito obrigado pelo carinho. Eu também quero mandar um abraço, Thiago, para o meu grande amigo Sebastião de Moura. Inclusive é seu xará de sobrenome. Tião! Sebastião de Moura. Abraço, Tião! Ouviu o nosso episódio semana passada, mandou um abraço, né? Então quero mandar um abraço para ele. Então. Né? E também quero mandar um abraço para as meninas lá do nosso grupo de podcast, né? Malu Horácio, Rayane Andrade, Luana Barcelos e a Monique Costa, que completam aí a equipe feminina do Papo Nerd. Eles vão aparecendo em alguns episódios aqui com a gente. Então, galera, quem quiser aparecer aqui, né, no nosso podcast, no nosso mural aqui do Papo Nerd, é só marcar a gente, fazer uma postagem, né? Quiser compartilhar, marcando a gente. Quiser conversar com a gente também, bater aquele papo. Isso aí. Não é, Igor? Estamos abertos. Comentar em qualquer uma das nossas redes sociais, né? E pode colocar lá a hashtag podcast Papo Nerd. Vamos agora para o episódio de hoje. Bora! O Poço é um filme extremamente angustiante, né? Possui muitas cenas violentas e chega às vezes até a beirar o gore. Trata-se de uma distopia que provoca muitas reflexões sobre a nossa realidade, não é mesmo? É um filme genial e muitas vezes também perturbador. E tem um final que deixa muitas questões no ar. Então eu pergunto para vocês, Thiago de Carvalho e Thiago de Moura, o que vocês acharam do filme? Então, eu fui ver o filme assim, despretensiosamente, né? Como é que é? Despretensiosamente, né? Tá bom. Achando que poderia ser fraco, assim, de baixo orçamento. Mas acabou sendo uma surpresa para mim. Eu gosto desse tipo de filme. Até por se tratar também assim, de uma ficção científica, um pouco de distopia, crítica social. Isso daí eu bastante. E o filme tem uma ou duas camadas, ele tem vários significados. É aquele filme que continua mesmo depois que acabou. A gente pode discutir sobre ele, falar sobre ele. E achei muito bom, gostei. Qual nota você daria? Rapaz, De 0 a 5. 0 a 5? 4,5. Bom. E você, TM? Cara, olha, a princípio, o que eu posso dizer é que é um filme bastante tenso. Eu gostei muito e eu senti em alguns momentos que ele é muito pesado, é dramático e, assim como o TI falou aí, ele tem várias camadas. Camadas? Oh. Então ele deixa um entendimento aberto a várias interpretações e você pode tanto ter um entendimento filosófico, um entendimento político, você pode ter um viés religioso, ideológico, o simbolismo que tem presente nesse filme do Poço é simplesmente fantástico. Então, gostei muito, super indico e uma nota aí de 4,5 tá de bom tamanho, cara. Surpreendente mesmo. É verdade, ó. Eu assisti também de forma despretensiosa depois de ter visto a indicação de algumas pessoas que assistiram e me incentivaram a assistir também.
A princípio, eu achei o filme assim, bem angustiante. Eu, como telespectador, me senti angustiado ao ver a situação em que eles viviam, não é? O Goreng, ele representa o telespectador. E as metáforas presentes no decorrer do filme, embora aquele primeiro personagem ali que está junto com ele naquela cela, na primeira cela que ele está, na primeira camada, o Trimagazi, ele nos explique ou nos faça toda a ambientação, né, do poço para nós. Essa primeira parte do filme já me deixou muito tenso, né, porque eu percebi nessas primeiras falas tanto as metáforas para as críticas sociais, questões políticas, tanto para as questões filosóficas, existenciais, comportamentais, quanto esse viés religioso, né? E por conta disso eu gostei muito do filme, porque ele, mais do que um filme comum que nós vemos um enredo com início, meio e fim, ele é difícil de você costurar ele e achar qual que é a intenção verdadeira do diretor, do produtor, daquele que escreveu o roteiro, da mensagem que ele quer passar para a gente. Por isso o final ele fica aberto. Cabe várias, infinitas interpretações, né, do filme. Então, para mim, a nota é 5. Eu gostei muito. Aí, nota máxima. Eu gostei muito. Porque realmente é um filme que mexe com a gente. E por mexer com o telespectador, a primeira situação, o primeiro aspecto que nós podemos tratar do filme é a questão política. Essa questão da divisão de classes, né, de ser uma distopia e perceber que alguns estão ali porque foram enviados, outros porque escolheram, optaram estar ali, mas qual seria realmente o motivo de estarem no poço? No início do filme ali, a gente fica meio sem saber porque estão ali, se é por causa de crime ou se voluntariaram, mas voluntários em troca desse diploma. Bom, mas o que seria esse diploma? Se submetem àquilo lá, que é uma situação degradante. A gente não sabe. É verdade. A gente não sabe o porquê ali, total ali, o tudo ali. E nem os crimes que as pessoas cometeram para estar ali, né? Eu acredito que o filme ele já chega jogando pra gente, assim como você disse, Igor, a partir da visão do espectador. Porque ele mostra o Goreng acordando, e aí ele está ali naquele lugar, meio que sem saber como é o funcionamento do lugar. Mais tarde, a gente acaba entendendo que ele chegou ali por querer, mas quando ele acorda, ele é como se fosse a gente começando a assistir. E é onde o Trimagazi vai dando as informações para ele, que é assim, funciona assado, dessa forma. Então, eu senti uma pegada assim, meio que Black Mirror, que tem nesse poço. É uma parada muito estranha. Uma prisão vertical que possui níveis. A princípio, você não tem noção do quanto isso é grande, quanto é profundo. Você só sabe que é vertical. E aí, logo, já existe essa ideologia política de cara, onde ele fala para ele, as pessoas de baixo não vão te ouvir. Mas as de cima não falam com as de baixo. Então, já começa por esse ponto. O fato de ser vertical e de ter andares, né? Isso. Já demonstra uma divisão de classe. Quem está em cima está em cima, quem está embaixo está embaixo. E dane-se. Pois é. E o fato de ter essa separação de classe por andares, né? No caso de ser uma prisão vertical, e a única coisa que sobe e desce é alimento, já também nos dá a entender que é uma questão de sobrevivência, né? Então, existem as classes privilegiadas, que recebem o primeiro alimento, ou o melhor alimento,
e as classes que são desprezadas, né, que são menos favorecidas, que não recebem nada e tem que se virar para sobreviver. Isso aí já deixa claro que é uma metáfora para a divisão de classes. Isso. E outra coisa, assim, a proposta do diretor, filme, você não consegue identificar assim, em que ano que se situa o filme. Se é no ano 2000, 2020. Você sabe que tem aquela plataforma ali que sobe e desce, provavelmente um futuro mesmo. O único indicativo disso é do poço, é aquela plataforma, aliás, que sobe e desce. Para aquilo a gente não sabe se situar muito bem quando é que acontece. E isso é só uma das coisas nonsense, né, do filme que a gente tem que interpretar também. Eu tive vendo uma entrevista do diretor e ele disse que existem algumas questões que não possuem importância, relevância para o enredo do filme. Eu entendo. Como o filme foi escrito para ser uma peça, então, por exemplo, como você falou aí, o Thiago de Carvalho, o ano, a gente não sabe o ano não importa, porque essa luta, essa divisão de classe, essa luta pela sobrevivência existe desde quando a humanidade é a humanidade. A porta por onde os presos são colocados lá dentro também não tem. Qual é o mecanismo que faz aquela plataforma subir e descer? Também não aparece, mas isso são questões irrelevantes, né, para a temática do filme. São coisas que, se você parar para pensar, elas não acrescentam em nada ali no enredo, né? Elas são propositais. Então, pois mesmo. Além dessa metáfora da divisão de classes, tem umas frases que o Trimagazzi diz que é muito relevante justamente por essa questão da sobrevivência, da briga por classe. Por exemplo, ele diz comer ou ser comido. Sim. Né? Isso até me lembra alguns episódios de The Walking Dead, quando eles chegam no arco dos canibais, que eles falam a mesma coisa: ou você é o gado ou é o açougueiro, ou é a caça ou o caçador. Isso é um dilema do ser humano, né? Ou você luta para sobreviver ou você vai ser abatido, não é mesmo? Ele fala também sobre todos estão sozinhos e uns contra os outros. Embora eles estejam em pares, né, em cada andar, mas em determinados níveis eles podem se suportar e ser até amigos, como o Trimagazzi foi nesse primeiro mês com o Goreng. Mas em determinados níveis eles vão se tornar inimigos, porque um vai ter que lutar contra o outro para sobreviver, inclusive comendo a carne do outro, não é mesmo? Além disso, também tem a questão do sistema do poço ter sido feito para poder isolar os indivíduos, não é? E por mais que eles estejam em duplas, eles se sentem isolados em muitos casos. Sim. Eu ia falar uma coisa do Goreng, que no começo, tanto é que uma pessoa pode entrar ali com um objeto, né? O Trimagazzi, né? Ele levou uma faca, certo? Aquela faca afiada. E o Goreng levou um livro. Samurai Plus. Levou um livro. E ele é uma pessoa tranquila, calma, uma pessoa boa. E depois, quando aquela eu esqueci o nome dela agora. A personagem que fica com ele depois. A Imogiri. Isso, a Imogiri. A Imogiri quer dividir, ele mesmo chega pro de baixo e começa a usar de violência. Ameaçando a defecar se eles não dividissem. Então ele começa de um jeito e vai se transformando. A que ponto que chega uma pessoa sobreviver? Então, só esse entendimento aí, logo que a gente vê que o Trimagazzi, quando ele é forçado a amarrar o Goreng e falar com ele, né, que é uma questão de sobrevivência dele, porque ele é mais velho, né,
ele não iria conseguir muito tempo. Ele fala que vai, e fala abertamente que vai comer ele, literalmente, né? Ó, vou ter que te comer, e ele ainda culpa as pessoas de cima, não é? Quando eles estão naquele nível mais inferior, que é o 171, se não me engano, Isso. ele já muda toda a visão dele, para com o Goreng. Então falou, ó, a gente estava tranquilo lá, mas agora mudou, cara. É o seguinte, aqui embaixo a situação é outra, a coisa é feia, então eu vou ter que fazer isso para sobreviver. E a culpa não é minha, a culpa é dos que estão acima. Eu fui forçado a fazer isso. Então, olha só o ponto de vista dele, né? O que ele faz a gente pensar com isso. É verdade. Mas eu percebo que tem aquela questão filosófica de que o meio modifica o homem. E o Goreng, ele sofre um pouco isso, porque nos primeiros dias lá ele não quer comer, ele reage com repulsa, mas conforme o tempo vai passando ele vai fazendo as mesmas coisas que o Trimagazes. Em compensação, o Trimagazes, que estava ali, já tinha passado pelos níveis mais abaixo, não modifica o comportamento, ele modifica naquele mês, porque ele está num nível bom para ele, e com uma pessoa que é boa, ao ponto de ele dizer no final que naquele mês ele acreditou em Deus. Mas ele tem a oportunidade de fazer diferente, porque ele já foi em níveis mais baixos, e ele não modifica isso. O Goreng, ele é modificado no decorrer do filme, mas ele é modificado de acordo com os companheiros que ele vai tendo, né? Primeiro o Trimagazes, depois a Imogiri, e por último o Baharat. Mas ele tenta reagir, né? Modificando. Só que a modificação que ele tem também não é benéfica, porque como você falou, o Thiago de Carvalho, ele tenta impor, através da violência, aquela ideia que ele aceitou da Imogiri, de haver uma divisão, né, dos recursos de forma igual, mas ele e o Baharat acabam matando as pessoas, né, conforme vão descendo os níveis. E isso não era uma característica dele, aparentemente, porque ele inicia como uma pessoa muito boa, incapaz de matar o outro, né? Ele começa assim de uma forma muito, muito altruísta, não é? Ele no início ele é muito empático. Tanto é que quando ele encontra a Miharu a primeira vez, ele fica meio que solidário com a causa dela, não é? Verdade. Ele fica querendo ajudar, ele fica querendo saber por que ela está ali, né? Por que ela está inclusive descendo. E aí ele naquele nível ele ainda tem um pouco mais de empatia com as pessoas. Foi isso que eu senti nesse ponto. Isso. Ele não demonstra preocupação com ele demonstra preocupação com os outros. Ele chama as pessoas de cima, ele chama as pessoas de baixo, ele se preocupa com ela que desce e ele vê que ela está machucada, que as pessoas atacam ela. Quer dizer, em nenhum momento ele só há preocupação com ele. Ele começa a se preocupar com ele depois que o Trimagazes tenta comer da carne dele. Mas o sentimento altruísta que ele tem, isso é visível no decorrer do filme. Eu não sei se foi uma referência, mas aquele cavanhaque, aquela roupa, aquele estilo de cabelo dele ali também. Cara, isso aí é uma referência direta e clara, mostrando que ele e o Don Quixote são similares, se não o mesmo, né? Dentro de cada um com a sua visão fantástica, né? Isso aí, né? Para não dizer loucura, né? Isso. E eu pensando no Trimagazes ser o Sancho Panza, o que mostra, o que vê a realidade, vamos dizer assim. Deu óbvio. Isso aí, exatamente. É por isso que eu mencionei a questão da simbologia. Para quem não percebeu, o livro que o Goreng leva para a prisão,
pra plataforma, é Don Quixote. Aham. Então não tá ali Vocês já leram esse livro? por acaso. Eu já li, cara. Já li, Não Don cheguei Quixote. a ler, não. Eu conheço a história, mas realmente não cheguei a ler, não. Quem leu consegue perceber algumas referências no decorrer do filme mesmo. Além de já estar bem explícito, né? Pelo fato dele levar o livro e dele parecer o Don Quixote, né? Também temos a questão a falta de recurso, né, de chegar lá embaixo é por conta da ganância das pessoas de cima, mesmo sabendo que todo mês eles vão ser trocados de nível e pode ser que aqueles que estão lá em cima desçam e aqueles que estão lá embaixo subam, mas a gente não vê uma mudança de comportamento em nenhum deles, a não ser, a princípio, a Imogiri, que tenta de alguma forma, né, dividir e repartir justamente, ao ponto dela comer um dia e no outro não, para que o cachorro dela coma. Então ela é a primeira pessoa que demonstra a empatia, né, e querer dividir os recursos com os outros, e ao ponto dela falar sobre a solidariedade espontânea. Isso. Onde ela tenta influenciar os que estão abaixo dessa forma, não é? Ela fica batendo nessa tecla, fica lá, senhores, eu fiz 2 porções, comam as porções que eu deixei e arrumem as porções para os que estão abaixo. Ela fica batendo nessa tecla direto. Só que quando ela vê que não funciona, o Goreng percebe que ela faz aquilo direto e não está funcionando, é onde ele pega o tom mais agressivo. Aí é a foto. Né? E ele muda a postura dele, para passar a mensagem para baixo. Fala, o seguinte, se vocês não fizerem isso, eu vou cagar na comida de vocês aí e pronto, vocês vão comer essa porcaria cagada. Então, aí o cara já olha para cima com outros olhos. Só que aí ela fala com ele, poxa, mas eles não foram convencidos ainda, eles foram forçados. Então, olha só. E outra coisa, não sei se vocês repararam, em determinado momento, quando ela está fazendo a entrevista do Goreng, ela pergunta qual é o prato que ele mais gosta de comer. Ele vai e fala que é o escargot, né? É o caracol de rico. Isso mesmo. Caramujo de rico. Então, essa questão nos leva a entender que cada pessoa que entra no poço escolhe o seu prato favorito, não é? Então, se cada pessoa que escolhe o seu prato favorito... Como é que é? Que escolhe o seu prato favorito... Tá bom. Eu vou falar de novo, que depois você corta lá. Se cada pessoa que escolhe o seu prato favorito comesse o seu prato favorito, todas as pessoas iriam comer, não? Concordam comigo? Porém, só que quem está nos níveis superiores, né? Vamos dizer assim, os 50 primeiros níveis, né, que eles têm lá como uma noção de que eles comem bem todos os dias, né? Quem está nos 50 primeiros ali comem bem. Então, o que a gente pode entender disso, o que eu entendi dessa parte aí, se num dia eu estou no nível 200, no outro eu estou no nível 2, que se dane, meu irmão. Eu vou comer o quanto eu puder, porque, não é? Você vê, tem alguns personagens que agem dessa forma. Olha o que é a gula. Como é que é? A gula, não é? Vamos dizer assim, a gula, a ganância do ser humano. Sim, sim. E eu também acho um outro detalhe também, que já que você falou do escargot, um escargot é o caramujo. O caramujo já é uma coisa suja, vamos dizer assim. Ali
Depende, eu acho outra simbologia também do autor. Talvez até mesmo em referência ao Goreng. Que antes ele poderia ser um descargou. Aham. Dependendo do nível que ele estiver. Ele poderia ser purificado ou não, né? Tem essa forma de entendimento. É o nível que vai dizer se ele é um escargot Isso. ou um caramujo, né? Isso. Então essa questão da solidariedade espontânea não funciona. E por não funcionar, né, com a Imogiri, e ela é a que mais traz indícios do viés religioso, é a que mais cita questões com relação à religião, né, ao ponto dela citar até mesmo depois de morta o texto bíblico e fala comer da minha carne, né, beber do meu sangue, né, uma fala de Cristo, né, a questão dela ter entrado com a missão de ajudar as pessoas, porque até então ela não sabia, mas ela também diz que ele, Goreng, é o Salvador, é o Messias, que ele entrou ali com esse propósito, não é? Então ela traz esse viés religioso para o filme O Poço, para o enredo, e é o que faz com que isso ganhe força dentro dele para que ele possa reagir, né? A partir do momento que ele está no nível onde o companheiro dele é o Baharati. Isso. E o Baharati vê ele como uma figura messiânica, né? Isso, porque aí nesse ato é que a temática e a simbologia religiosa estão mais presentes, né? Isso, eu percebi isso também. Né? Ele é o Messias, o Salvador, eles descem para depois subir, né? Uma referência a Cristo indo ao inferno, tomando as chaves da mão do diabo para poder ascender. Também a questão deles encontrarem no meio do caminho o profeta, né? O oráculo, aquele que vai dizer, sábio, né? Aquele que vai dizer que realmente ele faz parte da profecia, né? E o que realmente ele precisa fazer. Isso. E o interessante, cara, é que esse sábio, ele dá um esporro neles legal mesmo, né? Tá. Tipo, a gente entende a forma com a qual eles querem modificar, quebrar o sistema, né? Uhum. Só que, a princípio, eles agem de uma forma muito impulsiva, muito agressiva. Uhum. E aí o sábio corta eles embaixo, fala, meu irmão, não é por aí. Não é dessa forma. Tenta primeiramente o diálogo. Depois, se não funcionar, vocês mudam a postura. Uhum. E eles tentam, né? Até tentam, né? Tentam. E aí você vê que em certos momentos, cara, isso é quase que inútil. Porque eles ajudam um senhor lá que tá bem debilitado. E aí tem um rapaz do outro lado que fala assim, vou matar ele. Aí fala, não, pra que matar ele? Pra que não? Essa comida que vocês estão dando pra ele aí, ó, eu vou abrir a barriga dele e vou comer ela. Aí. E é legal que conforme eles vão descendo, eles vão encontrando pessoas nos outros níveis que fazem referência aos 7 pecados capitais, né? Eles encontram, Eles encontram os 2 caras na banheira, né? Que é a luxúria, enquanto o cara guardando dinheiro, né? Que é a avareza, né? Os caras comendo igual um esganado. A gula do doidinho, né? É a gula, né? Que abrir a barriga do cara para poder o que tá dentro da barriga do cara. Quer dizer, olha só. Vão aparecendo esses elementos, né? Tidos religiosos, né? Pra gente ver, e isso ele vai dando um porte para ele como o Messias, o Salvador. Tá descendo para mudar aquilo tudo, aquela estrutura toda. E pensar que lá no início, o Trimagari pergunta se ele era comunista. Não é porque... E ele ainda fala, os de cima não ouvem os comunistas. Pois é, né? É o capitalismo, né? Pois é, então, claramente, referência direta. Pois é. Então, isso vai fazendo com que ele também vai procurando ser redimido, né? Isso. Conforme ele vai descendo, né?
Da referência religiosa também, que você falou, né? Que ele, igual Jesus desceu, pegou as chaves do inferno e tal. É o último nível, né? Que ali, a queda ali, acho que todo mundo percebeu, né? Quando ele chega no último nível, 3 é referência ao 666. Uhum. Uma referência direta, né? Porque você pega aí cada nível 2 pessoas. E aí, se você multiplicar por 333, né? Dá o número 666. É verdade. Além de outras simbologias, porque o 3 é o número, representa a Trindade, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Espírito, alma e corpo. Sempre tem essa triunidade. O filme então, assim, construído com vários detalhes. A gente pode não saber ainda o que cada nível significa ali. Mas eu acredito que cada nível que ele botou ali tem alguma coisa, significa alguma coisa. Eu posso dizer, não com toda certeza, mas até o diretor muitas vezes não sabe nem explicar. Porque, na verdade, ele usou simbologias religiosas, filosóficas, políticas, né? Mas, na verdade, o que ele queria fazer era causar uma discussão. E cada pessoa que assiste vai ter interpretações diferentes, né? De cada ponto do filme. É um filme alegórico. Por isso que é impactante. Assim como o Igor disse, a intenção que o diretor, né, os roteiristas tiveram foi realmente trazer isso de uma forma que deixasse os espectadores pensando, refletindo. Tanto é que, assim como você disse no início lá, ele é um tipo de filme que quando ele acaba, ele na verdade ele não acaba. Ele te leva a pensar muito mais sobre variações, né, do que ele traz. Então, onde o filme pode ter impactado muito, pode ter chocado bastante, porque é o que ele faz. Ele leva a gente a pensar bastante sobre ele. Sim. Agora, essa questão da mensagem. Como vocês interpretaram a questão da mensagem? Primeiro, o sábio lá, disse que é preciso que envie uma mensagem para as pessoas lá em cima. E ele diz que é justamente a panacota, né? E quando chega lá no fundo lá do poço, Goreng descobre que na verdade não é a panacota, é a menina. Isso. Essa menina, já que a gente descobre no decorrer do filme que menores de 16 anos não entram, como que essa menina foi parar ali? Ela é uma ilusão dele? Ela é verdadeira? Né? Porque a gente vê que ela está intacta, aparentemente bem de saúde, estava se alimentando, o que não corresponde a uma pessoa que está lá no último nível, né? E ainda mais sendo criança. Pois é. E aí, como é que vocês interpretam essa questão da mensagem? O meu ponto de vista sobre a mensagem em si é que depois que eles assumem que devem proteger a panacota, né? Uhum. Eles têm que proteger essa panacota e fazer com que ela volte ao nível 0 intacta. Uhum. Mas quando eles chegam lá embaixo, eles encontram uma criança. Essa criança, eu acho que talvez ela simbolize uma pureza. Uhum. E ela talvez seja na cabeça deles. Eu acredito, né, no meu entendimento, que talvez não existisse a criança. Porque se vocês notarem, no meio do filme tem um trecho em que lá no paraíso, lá na cozinha, com todo mundo arrumadinho, bonito, o chefe do lugar lá tá putaço porque ele encontra um cabelo na panacota. Uhum. Então, de certa forma, como a gente já falou que esse filme está aberto a várias interpretações, o que aconteceu de fato pode ter sido uma coisa que para o Goreng, no final, foi outra. Não é? Isso aí a gente pode discutir até depois, quando chegar numa visão a respeito do final do filme. Mas, em se tratando da mensagem em si, eu acho que a visão
que o Goreng tem é de que a menina é a mensagem, porém o que sobe, na verdade, é a panacota. Mas para o entendimento dele, ele se redimiu, porque ele conseguiu fazer com que a mensagem fosse entregue. A gente pode ter mais de uma interpretação, mas eu acho que a principal tem sido essa. Então, eles mandaram a mensagem, mas eles não entenderam, tomando a frase do Trimagazzi. Lutou, mas para ele sim, ele conseguiu entregar a mensagem, mas os de cima, os do nível 0, vamos dizer assim, não entenderam. Eu acho que isso é um paralelo com, eu acho, a sociedade mesmo, de que não entendem, assim, mesmo o que é o dia a dia, assim, da maioria das pessoas. O pessoal que está lá em cima, acima de todo mundo, as classes mais abastadas não entendem o que a gente fala, pede e luta, vamos dizer assim. Eu entendo que, na verdade, a mensagem para chegar lá em cima, na verdade, ela representa um fio de esperança para aqueles que querem uma mudança, né, na forma como estão vivendo. A Miharu, todo mês ela descia em busca do filho dela. Se ele existiu ou não, se essa menina era filha dela ou não, a gente não sabe, porque o filme não deixa explícito. Mas, no meu entender, ela sempre descia porque havia uma esperança nela de encontrar algo que pudesse trazer pelo menos uma alegria, ou uma paz, alguma coisa relacionada a isso. Já com relação ao Goreng, o fato dele ver a menina realmente representaria essa esperança de que pudesse haver uma mudança, né, na humanidade. Afinal de contas, o próprio Karl Marx, ele diz: me dê as crianças e eu dominarei o mundo. É mais fácil você mudar o pensamento quando você pega uma nova geração. Mudar o comportamento, o pensamento, a forma, né, de agir, de pensar, quando você pega uma nova geração. Então as crianças trazem esse fio de esperança. Se ela chegou lá em cima ou não, a gente não sabe, né? O fato dele ter visto pode representar isso, né? E ele não deixou de ser altruísta, né? Ele tinha a panacota, que era a mensagem, ele preferiu dar à criança e fazer com que a criança se transformasse nessa mensagem, né? Ou ele achou que a criança definitivamente fosse a mensagem. E o fato dele ter conseguido encontrar ela fez com que a missão dele acabasse. É meio que a remissão dele, né? Totalmente, né? Ao ponto que ele já sai andando lá com o espírito do Trimagazzi, tranquilo, conversando, já como se ele tivesse aceitado, né, aquele fim. Ele deu a vida, né, para que isso acontecesse. Só que eu li também algumas entrevistas do diretor dizendo que ele tinha um fim alternativo e que ele preferiu não... Ele falou qual que era? Não, ele não falou. Ele deixou em aberto justamente para que a gente pudesse fazer a nossa interpretação. Uma sacada muito boa. Entendo. Porque talvez se ele tivesse no final, não teria tanta repercussão assim. Porque uns iam dizer, gostei, outros gostei, outros vão dizer, eu concordo, não concordo e acabou. Assim não, assim vai dar margem para o debate, né? E cara, assim, eu li na internet algumas pessoas comentando, falando que não gostaram do filme. Eu acredito que algumas pessoas, elas gostam de assistir tudo mastigado. Então, se o filme não vier de um jeito simples, direto, reto, talvez a pessoa, talvez o filme não sirva para ela. Cara, eu gosto de um tipo de filme que me leva a pensar, me leva a refletir, né? Igual esse filme aí, né? Isso, o bom dele foi que, igual a gente comentou aí, ele gerou debate, gerou repercussão. Agora, assim, é difícil você entender, as pessoas falam, filme ruim, que filme horrível, não sei o que, tudo bem, elas têm o direito de não gostar. Só que, o que a gente acaba pensando, né? O filme não tem final.
E, na verdade, não é que não tem final, ele é aberto, ele tem vários finais, né? E é até interessante que ele termina, ele tentando fazer o bem, tentando modificar a estrutura do poço, ele termina junto com o cara que ele começou. Isso. Que tentou devorar ele, né? Que ensinou ele como que era o funcionamento do poço, que falou com ele muitas coisas que ele não concordava e acabou que ele terminou da mesma forma que o cara, né? Ou no mesmo lugar. Isso demonstra, pelo menos no meu entendimento, que no final das contas o que o diretor quis dizer é que somos todos iguais, né? Não importa o nível que você esteja, somos todos iguais, porque não é o que temos. Tem esperança até no fundo do poço. Faz a diferença. E pra gente encerrar sobre esse final, comentando agora sobre o final, de forma mais enfática, o Thiago falou da cena do chefe lá da cozinha lá, brigando com todo mundo porque ele achou um cabelo na panacota. Talvez, eu vi algumas teorias na internet, é óbvio, talvez essa cena ela esteja fora de contexto. Talvez ela possa ser uma cena que era para esse final alternativo e o diretor de repente modificou ela e colocou ela no meio porque ela realmente é uma cena aleatória. Talvez a panacota tenha chegado lá em cima e tudo que eles só perceberam não foi o que estava acontecendo no poço, mas simplesmente que ela voltou porque havia um fio de cabelo, por isso que ninguém comeu. Que contraditório. Pois é. E foi o que o TI falou agora há pouco, né? A respeito das classes sociais, do mais baixo, enviar a mensagem para cima, fazer todo um esforço, dar a vida para que a mensagem chegue lá em cima e seja ouvida, e no final das contas, né, ela pode não ser entendida do jeito que deveria ser, né? Então, no final das contas, o cara tava puto lá, pô, aqui, ó, tem um cabelo aqui, ó, não comeram é por causa desse cabelo aqui, vem cá, vamos ver de quem que é isso aqui. Então... Agora, dá pra entender, pelo menos assim, eu tiro de conclusão que nem todas as pessoas, como por exemplo, as pessoas da cozinha, poderiam não saber o que acontecia no poço. Assim como os da administração, não é? Nem todo mundo sabia o que acontecia no poço. Embora também não apareceu, não ficou claro pra gente o que acontecia com as pessoas que morriam. Que a gente via que as pessoas, algumas se jogavam, ou algumas eram jogadas, né, dos outros níveis. A gente sabe que muitos morriam e eram devoradas, né, comidas pelos seus parceiros de nível, de cela, não sei. Mas a gente nunca viu nem eles entrando, nem outras pessoas que não estavam presas ou que não faziam parte do poço para tirarem também os cadáveres, nem nada. Então, eu concluo que quem entrava não saía. E que aparentemente, embora o Trimagazzi diga que algumas pessoas... Se eu não me engano, eu acho que ele falou isso, que algumas pessoas saíam, né, quando terminava o seu tempo, mas o que eu acredito é que, no final das contas, ninguém saía daquilo ali. Isso. Por isso, muitos interpretam o poço como um inferno, outros interpretam como a sociedade, né, mas que ninguém até um purgatório, né? Só sai dali morto. Então, ele fica bem aberto, né? Esse entendimento aí, ele é bem aberto. Porque assim como ele pode representar o fundo sendo o inferno, todo o trajeto, não é? Do nível 0 ao último nível, o 333, ele poderia ser um purgatório, assim como o TI falou. Não é? Então, e um detalhe que eu pensei aqui é que você pode entender que, como ele levou um livro, né? Pô, a Imogiri fala, quem traz um livro para isso aqui, não é? Então, a gente vê que o Goreng, ele é diferenciado, não é? Ninguém trouxe um livro, ele levou um livro para lá. E aí, a gente percebe que nos níveis mais superiores,
o livro ele pode até se mostrar útil, mas conforme os níveis vão descendo, a faca seria um objeto mais útil. Mas não parece também que o Goren ele pode representar de repente aquelas pessoas que são alienadas na sociedade? Porque, por exemplo, o Trimagasi, ele entrou ali e ele escolheu a faca para fazer uso dela lá dentro. O Baharati, ele entrou e escolheu a corda porque ele achou que a corda poderia ajudar ele a subir. A Imogiri, ela só entrou depois que ela soube o que acontecia lá dentro. Então ela levou o cachorro dela, mas ela sabia o que acontecia lá dentro. Porque ela entrou justamente para poder mudar a situação lá. Só ele que entra sem saber como que funciona o poço, aparentemente. Então, completamente direta, cara, essa colocação que você fez aí. Porque o que ele faz? O cara quer entrar lá, ele meio que queria matar 2 ou 3 coelhos ali com uma cajadada só, não é? Você percebe que ele queria parar de fumar, ele queria ler o livro Don Quixote, e ele precisava de um certificado homologado. Por que raios esse cara precisava de um certificado homologado? Ele precisava ser aceito, né? Então, pois é. Então, como que a gente entende isso? Pode ser direta aí, uma referência direta a alguma pessoa alienada, né? Que não faz noção de onde ele estava entrando. Não conhece o sistema que vive. Não é? Comparativo com a sociedade. Alguma colocação a mais antes da gente fazer o encerramento? Não, só uma pequena curiosidade aqui, né, que eu estava lendo, que até os nomes dos personagens, né, Goreng, Baharati, eles têm fundamento com relação em comida, cara. Mas isso é só para fortalecer a ideia de que o filme ele tem muitas simbologias. Antes da gente ir para as considerações finais, eu só posso dizer que, de tudo, eu resumiria o filme com a humanidade, ela vive no fundo do poço. Ou ela caminha para o fundo do poço, melhor dizendo. Não é? Se a gente olhar para a forma como as pessoas vivem aí, não vemos esperança. Não vemos esperança. É lógico que existem as pessoas boas, existem as pessoas que acreditam em Deus, as pessoas que fazem a coisa certa, mas no geral a tendência são as situações, as coisas. Eu tenho essa. Piorar em vez de melhorar. Lembrando aí pro pessoal que assistiu o Poço e gostou, eu vou indicar alguns filmes. Vamos dizer, o Clube da Luta, não vou contar os finais, tá? A Origem. Um outro filme que eu gosto muito também, final bem aberto aí, é 2001, Uma Odisseia no Espaço. E o filme mais alegórico assim que eu consegui lembrar agora é Mãe. Não sei se vocês assistiram. E acho que eu vou completar aqui com uma frase de Martin Luther King que eu coloquei no meu Face também. Que é aqui, ó: o que mais me preocupa não é o grito dos violentos, nem dos corruptos, nem dos desonestos, nem dos sem ética. O que mais me preocupa é o silêncio dos bons. Falou. Então é isso, galera. Agradecimento aí aos meus amigos aqui da banca. Agradecimento aí também a você, ouvinte, que está empenhado, né, em semear a palavra do Papo Nerd aí pelos campos da internet. Chegou só poético isso. Obrigado de coração. E eu vou deixar aqui uma mensagem para todos vocês, né? Igor, coloca uma trilha assim bem light para poder complementar essa passagem aqui, ó. Você que está no fundo do poço e não encontra mais esperança, seja a panacota na vida de alguém.
Rapaz. No mais é isso, galera. Me sigam lá no Instagram, Thiago Moura, Valeu, me sigam valeu. no Twitter também. Aquele abraço e valeu. Falou, então é isso, nerds. É isso aí. Encerramos a nossa conversa, o nosso debate sobre o filme O Poço. Se você ainda não assistiu, assista lá, que é um excelente filme. E fica aqui o meu agradecimento ao Thiago de Carvalho, nosso famoso TI, lá do Leitura Pop, lá no Instagram. Thiago de Moura, o nosso famoso TM, do canal Papo Nerd. Café com Poesia. Segue ele lá no Instagram, Thiago de Moura 57. Tem um underline aí, tá? Desculpa aí. Thiago underline Não, porque de Moura 57. Esse underline aí é uma brochada, né, cara? Thiago underline Moura Ainda bem que 57. não é underline. Não. E no mais, fica o meu agradecimento a você. Compartilha esse podcast com seus amigos, ajuda aí o Papo Nerd para que a gente possa estar fazendo novos episódios. E não esqueça que todo poço tem fundo. Valeu, galera, abração. aquele abraço e até a semana que vem. Falou. Um abraço, gente. Tchau. Esse podcast foi editado por Livro Caneta e Café.